Certa vez um empresário me procurou, e não tem muito tempo isso, tem pouco tempo. Ele me disse: Aloísio, eu estou seriamente pensando em vender a minha empresa. E eu perguntei a ele qual seria o motivo, ou quais seriam os principais motivos, e foi assim que a gente começou o nosso atendimento. E tempos depois ele me deu um feedback e me disse que, mesmo tendo ido para uma reunião aí com investidores internacionais, ele havia decidido a não vender mais a sua empresa. E eu quero hoje, nessa conversa com você aqui, primeiramente, agradecer você por estar aqui e falar que o meu trabalho, que para mim é uma tarefa de vida, é uma missão, é exatamente apoiar as pessoas no seu desenvolvimento integral. E para ter chegado neste lugar de apoiar as pessoas, apoiar os investidores, os apoiadores que apoiam, por sua vez, o próprio, vamos dizer assim, progresso financeiro, o mundo dos negócios, eu tive que investir muito, tive que estudar muito, já viajei, já estive fazendo cursos, MBAs, etc. E o mais importante, a meu ver, eu mesmo já estive à frente liderando empresa, liderando organização, prestadora de serviço. E eu mesmo sou um empreendedor de mim mesmo, nunca me acomodei a uma tarefa só. Mas voltando ao caso, a pergunta que foi feita para aquele empresário que estava pensando seriamente em vender a própria empresa foi a seguinte: a sua empresa está prosperando? E ele ficou assim muito pensativo, mas imediatamente me disse que não. E ao atendê-lo durante aí algumas sessões, algumas conversas, também não foi assim do nada, nós pudemos concluir, porque eu sempre vejo a questão do atendimento, uma parceria. Eu não vou chegar para a pessoa e colocar uma verdade absoluta, eu preciso respeitar a percepção da própria pessoa. Mas, em determinado dia, eu cheguei para ele e falei: olha, a questão é a seguinte, a sua empresa não está prosperando porque você não está prosperando. A sua empresa está doente. Você precisa curar a sua empresa. Você precisa curar o seu negócio. Por quê? A empresa, o negócio, o empreendimento, ele acompanha aquilo que acontece no mundo interno do proprietário, do fundador, dos sócios. Então é muito importante olhar para isso. E uma empresa adoece. E ele ficou muito chocado, ao mesmo tempo em que concordou que a empresa estava doente, ele ficou muito chocado porque ele não conseguia perceber que a empresa, o negócio, o investimento da pessoa é uma caixa de ressonância daquilo que acontece dentro do próprio empreendedor. E isso muitas vezes é algo que é muito difícil de ser aceito. E eu compreendo. Inclusive, eu não tento convencer ninguém. Há pouco tempo, agora também, se você me acompanha, você ficou sabendo, eu lancei esse livro aqui, ó, Empresas e Equipes Adoecem. Inclusive, é a base da minha palestra que eu tenho feito nas empresas. Empresas e equipes adoecem. Mas a base de tudo desse livro é ensinar para o líder, para o administrador, para o gestor, para o proprietário da empresa ou para os sócios proprietários, que eles precisam, mesmo que queiram, inicialmente, como aquela pessoa, aquele meu cliente queria, vender, passar adiante a empresa, é preciso curar essa empresa. E tem mecanismos, tem técnicas, tem maneiras de se fazer isso. Acontece que vivemos num cenário de muita correria e o empresário, o investidor,
o líder, o gestor, o gerente de área, o chefe de alguma seção, o encarregado de uma obra, de um setor, ele não deve entrar nessa loucura, nesse frenesi dessa correria. O líder, o empresário, o empreendedor é aquele que pensa, é aquele que reflete, e para isso ele precisa limpar a mente de muitos e muitos princípios errados que ele aprendeu, principalmente num cenário de alta competitividade. Então, é nesse sentido que as empresas adoecem, sim. Equipes adoecem, sim. Você tem cenários dos mais diversos. Por exemplo, já entrei e entro em empresas em que a empresa em si está preservada, mas já começa uma parte dela estar numa situação delicada em termos de saúde mental, de motivação, de produtividade. Então é preciso tratar de uma maneira específica. E se não for tratada aquela equipe, aquele setor, isso vai contaminando outros departamentos, daqui a pouco não tem mais o que fazer. Isso é muito similar ao cuidado que eu e você temos que ter com a nossa saúde corporal, entende? Tem que fazer o preventivo, tem que cuidar, porque se deixar deteriorar tudo, contaminar tudo, você chega ao médico, pode ser o especialista mais notável do mundo, ele vai ter extrema dificuldade, porque já comprometeu negativamente o quê? O sistema corporal. A empresa é um organismo vivo. Então, aquele homem, aquele meu cliente que inicialmente chegou e disse que estava pensando seriamente em vender a empresa e que alguns dias, um mês e pouco depois, me comunicou que participou de uma reunião com investidores internacionais, mas que deu um sonoro não e não vendeu a empresa. Por que ele não vendeu? É porque caiu a ficha, ele se cuidou, ele resolveu algo que não estava bem dentro dele, ele renovou a sua própria capacidade de fazer um up na própria empresa, de dar uma vitalidade, uma revitalização para aquela empresa. E eu estou comentando isso com você aqui, por quê? Porque talvez você esteja numa situação semelhante, pensando em desistir do seu negócio, pensando em perder o que você já investiu, o que você tem, para não perder mais. Pode ser essa a sua realidade. E pode ser também que você não seja o dono da empresa. Talvez você seja um colaborador, alguém que gosta daquela empresa onde você trabalha, alguém que tem um certo amor àquela empresa, que se sente bem ali. E você se interessa pela saúde geral da empresa onde você trabalha. Você não quer que a sua empresa feche, a empresa onde você trabalha feche. Você não quer isso. Então, certamente, os motivos, as motivações de você estar aqui comigo são diferentes. E eu quero dizer para você que realmente as empresas adoecem, as equipes adoecem, podem adoecer, e é preciso que elas sejam tratadas para que a cura seja efetivada em algum momento. Aí você vai me dizer assim, mas todas as empresas que estão doentes têm solução? Não. A realidade é muito similar ao que acontece dentro de um hospital. Eu fui diretor de hospital por algum tempo, gerenciei hospital de alta complexidade, trabalhei em hospital de alta complexidade durante 11 anos. E muitas vezes as notícias que chegavam era essa. Ou seja, existem casos que são terminais. Mas, até nesses casos terminais, existe o chamado cuidado ou cuidados paliativos. Para quê? Para que o paciente faça uma transição o mais em paz possível. Uma empresa também que foi fundada, que foi criada
que tem um investimento, que tem muito trabalho, muito suor, muita energia, até para que ela seja terminada, vamos dizer assim, para que seja dada a baixa nessa empresa, é importante que se encerre bem esse ciclo. Agora, do mesmo jeito que pacientes considerados terminais por causas que nós não sabemos quais são, e ninguém da área da saúde sabe, se levantam e ainda vivem durante muitos anos, muitas empresas também. Quando é feito um trabalho de profundidade na empresa, a empresa se ergue novamente e pode ter uma longevidade aí inimaginável. Então é nesse sentido que eu estou trazendo aqui para você hoje uma conversa de amigo para dizer que realmente as empresas e as equipes adoecem, mas é sempre possível fazer algo. E nas palestras que eu levo para o interior das empresas, desde instituições aí bancárias até instituições industriais, comerciais, prestadoras de serviços, educacionais, hospitalares, não importa. O que nós temos visto? É uma revitalização da liderança. O líder precisa se levantar, mesmo enfrentando as adversidades que são naturais na vida. E eu quero novamente agradecer você por ter estado aqui. E se você ainda não está comigo aqui nesse canal, se inscreva, me acompanhe, esteja aqui me seguindo para que nós possamos aprender juntos. Por hoje, eu deixo aqui o abraço do Aloysio Alves e até a próxima.